Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Direito Constitucional, onde debateremos o próximo tema envolvendo a individualização da pena, artigo 5º e o inciso é o 46. Hoje o nosso tema tratará então sobre esse dispositivo, sobre esse inciso do artigo 5º. Eu quero já antecipar para nós não confundirmos a individualização da pena com a personalização da pena. São princípios diferentes e não podemos confundir a título de prova. Daqui a pouquinho eu já apresento para vocês essas diferenças. Antes de começarmos, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Vamos então tratar sobre esse inciso 46 do artigo 5º? Vejam só o que ele prevê. O artigo 5º, inciso 46, diz que a lei ela vai regular a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Não podemos confundir a personalização da pena com a individualização. A individualização se refere que a aplicação da pena, ela tem que se ajustar à situação de cada imputado. Reza que a lei penal deve considerar, então, as características pessoais do infrator. Ok? Já na personalização da pena, de forma diversa, nós precisamos lembrar o seguinte, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, exceto, por exemplo, a obrigação de reparar o dano, que vai ser estendido aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor transferido. Então não confunda a individualização com a personalização, tá bom? Muito bem. Então essa lei que vai regular a individualização da pena vai adotar quais modalidades de pena? A privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Qualquer outra pena que estiver fora destas que estão aqui não são adotadas pelo nosso ordenamento jurídico. Então, a individualização da pena trata sobre a individualização, as penas devem ser individualizadas, levando-se em consideração as características da infração, as características do agente, e existem basicamente 3 fases nessa individualização da pena. A cominação da pena pelo legislador, através da tipificação do crime, por exemplo, a aplicação dessa pena ao caso concreto e a execução da pena, como que essa pena será executada. Então essas são basicamente as 3 fases da pena. Separei aqui hoje 3 questões que já foram cobradas deste assunto. Mas antes disso, eu trago 3 súmulas que já foram cobradas em prova. A primeira é a súmula vinculante 56, que diz que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em um regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados nesse recurso extraordinário. Então, basicamente, é o seguinte, se não há um estabelecimento penal adequado para o preso, para a situação do preso, para a individualização da condenação dele, isso não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Aí é preciso observar as hipóteses desse recurso extraordinário. Vamos aqui então à súmula número 719 do STF. Vamos então agora à súmula 719 do STF. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Ok? E a súmula 716, admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Esta é a súmula 716.
16 do STF. A primeira questão que nós vamos trabalhar, ela foi cobrada no ano de 2019, Prefeitura de Olímpia. Vejam só. Nos termos da Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a seguinte: caráter perpétuo, trabalhos forçados, perda de bens, caráter cruel e banimento. Dentre as que eu citei no artigo 5º, inciso 46, qual que vocês acreditam que é a pena adotada? Claro que é a perda de bens. Se nós voltarmos, vocês vão perceber que nós tínhamos privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos, não é mesmo? Então, gabarito letra C. Próxima. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a suspensão ou interdição de direitos. Acabamos de falar que esta é uma das penas adotadas. Questão correta. Terceira questão. A aplicação da pena deve ajustar-se à situação de cada imputado, adotando-se, dentre outras, a prestação social alternativa, a suspensão ou interdição de direitos e a multa. Veja que foram citadas aqui 3 das possibilidades do artigo 5º, inciso 46. Não confundam jamais, portanto, o princípio da individualização com o princípio da personalização da pena, tá bom? Essas, então, foram mais algumas dicas para vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscreverem no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.